Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E agora põe prateleira de cima, ele está sendo aguardado aqui para o meu pessoal do Fala Carlão. Todo mundo me pergunta quando é que eu vou conversar com o povo do meio ambiente. O Ricardo tem me dado um monte de cano, mas finalmente eu consegui trazer aqui uma figura das mais expressivas hoje dentro do Ministério do Meio Ambiente, que é o nosso amigo Joaquim Álvaro Pereira Leite, que todo mundo conhece como Juca. Ô, Juca, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui para conversar conosco e expor suas ideias para os nossos telespectadores aqui. Carlão, obrigado a você pelo convite. Obrigado por dar um espaço para a gente aqui bater um papo e conversar um pouco o que nós estamos fazendo no Ministério do Meio Ambiente em relação a esse tema aí, que é a Amazônia e serviços ambientais, que é o objetivo nosso, é ajudar com uma política pública onde o privado consiga, de alguma forma, ser reconhecido e remunerado por fazer uma atividade de conservar a floresta. E eu acho que esse é o nosso objetivo aqui do Ministério. Conte conosco aqui, estou à disposição. Maravilha. Deixa eu falar. Antes, deixa eu falar um pouquinho do pedigree, porque o Juca veio de uma família tradicional na agropecuária. Ele é administrador de empresas, tem MBA lá no INSPER, enfim, também trabalhou na iniciativa privada há muitos anos, foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira durante 23 anos. E, Juca, antes de falar que você é o secretário da Amazônia e secretário de Serviços Ambientais lá do Ministério do Meio Ambiente, porque só isso aí já vai despertar um olhar desse tamanho para as suas atividades. Eu queria saber o seguinte, me conta quem é o Juca, como é que ele chegou lá no Ministério? Carlão, eu venho do agro, de uma família de produtor de café, tenho uma experiência no privado, tive uma experiência em 2013 na Amazônia, num projeto numa fazenda de 100% floresta nativa, eram 70 mil hectares de floresta nativa. Passei alguns anos vendendo crédito de carbono de floresta nativa e tocando o manejo de florestal de baixo impacto na região, numa região no norte do Mato Grosso. E dessa experiência, quando o ministro Ricardo Salles foi convidado, ele tinha sido convidado e logo no início do governo eu sugeri, fui numa reunião com ele, por conhecer ele da Rural, fui numa reunião levar algumas sugestões de como atuar no setor e como atuar para fazer com que floresta nativa seja uma atividade possível de ser remunerada. E com isso ele me convidou para ser secretário e estou lá, aceitei o desafio, já estou lá há algum tempo, estamos aí atuando com uma política pública, mudando um pouco a direção do que vinha sendo feito para a direção de reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. Esse é o nosso desafio lá no Ministério e nós estamos aí já atuando nesse tema desde o ano passado. Então, foi daí que eu vim parar aqui no Ministério, por entender um pouco desse tema aí de floresta nativa e estou agora secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. Me falar, e como é que é o dia a dia? Como é que é o seu dia a dia de uma pessoa que veio, que conhece profundamente o tema, enfim, que sabe quais são as implicações e tem que lidar com um tema que desperta muita falação, muita gritaria, uma imprensa que realmente, muitas vezes, não sabe o que está falando e fala e só tem crítica. Como é que está a sua visão disso aí? É normal isso? Como é que vocês convivem isso? O nosso dia a dia lá, o meu dia a dia é muito mais técnico, né? A gente está aplicando política pública, a gente desenvolveu um plano e um projeto chamado Floresta Mais, é um programa de pagamento por serviços ambientais, que é um dos temas, é uma forma que nós entendemos como uma forma de reverter desmatamento ilegal e é uma forma econômica para que isso aconteça. Eu tenho vários componentes desse programa, um deles é a Floresta Mais Carbono, o Floresta Mais Empreendedor, que nós estamos colocando agora, vai ter um Floresta Mais Água. Então, tudo que estiver ligado à conservação de vegetação nativa é onde nós estamos atuando. Tenho ido viajar para alguns territórios para enxergar a implementação de um programa piloto chamado Floresta Mais Amazônia, que ele paga serviços ambientais para pequenos produtores até 4 módulos rurais na Amazônia Legal,
Então, tenho ido visitar os territórios para compreender muito mais do que uma visão que eu tinha. Eu tinha uma visão de privado em relação à Amazônia, e agora eu estou compreendendo mais a complexidade do tema, porque tem várias Amazônias, certo? Então, para a gente atuar naquele território, que é um vasto território, com várias realidades, nós temos que visitar muito o local e ter assim, uma interlocução com todos no território para tentar achar soluções. Mas essa solução de remunerar a floresta em pé é a solução economicamente mais viável e com impacto na qualidade de vida e no índice de pobreza da região bastante direto. Então, o que nós entendemos aqui como uma das soluções prioritárias do Ministério é fazer com que o Floresta Mais aconteça efetivamente num volume de recursos relevantes para que a realidade do território altere. E não é somente com fiscalização e controle que vai alterar. Eu acho que a gente tem que enxergar que ficaram para trás as pessoas que estão cuidando dos territórios lá e fazendo uma atividade. E dessa forma a gente conseguir com que o dinheiro chegue lá na ponta, chegue para todos que estiverem conservando floresta. Esse é o desafio. E um desafio também era enxergar a minha cabeça que vinha do privado, como atuar no público é bastante diferente. É uma experiência bastante gratificante você estar podendo agir na direção de criar uma política pública e implementar ela, e numa direção que se desenvolva o território, numa direção que é através do desenvolvimento da região que você vai ter preservação. Eu lembro sempre que o problema da Amazônia não é ambiental, ele é econômico. Se nós resolvermos uma fórmula, que é isso que nós estamos fazendo com Floresta Mais, uma forma de reconhecer e remunerar quem está cuidando de um território em todos os biomas, tá? A secretaria responsável, ela tem o nome de Amazônia, porque eu acho que é um tema bastante importante hoje, mas os serviços ambientais ocorrem em todos os biomas, no Cerrado, na Caatinga, no Pampa, na Mata Atlântica. Todo mundo que faz a atividade de conservar a floresta deveria ser reconhecido e remunerado. E o Brasil é um dos países que mais fazem isso, e os agricultores aí têm um volume bastante expressivo de atividade, de cuidar de floresta e proteger floresta. E o objetivo do nosso programa é esse, fazer com que essa atividade vire algo formal, real, e que seja possível remunerar quem cuida. Juca, é sabido, e estou cansado de escutar a gente falar, né, que o agricultor preserva sei lá, uma parte significativa do território brasileiro. O Evaristo fala muito isso, apresenta números. A gente está até rouco de tanto falar. E por que a imagem do Brasil eu diria que é lá fora, mas agora eu acho que não é só lá fora, é aqui dentro também. As pessoas têm uma imagem completamente distorcida da realidade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é da cidade, não tem nada, aí eu estava explicando, olha, o produtor tem fazenda, aqui em São Paulo ele pode abrir X%, no Cerrado X%, ou o resto ele tem que preservar. Por que a gente tem essa dificuldade de entendimento? O que você acha que a gente pode fazer para mudar isso? O que eu acho, primeira dificuldade, eu acho que pouca gente conhece a realidade do Brasil continental, de uma Amazônia continental. Nós temos preservado, como o próprio Evaristo fala com dados e números, que nós temos aí 560 milhões de hectares preservados no Brasil. A União Europeia tem mais ou menos 420 milhões de hectares de tamanho. Então, nós estamos falando de um continente de floresta nativa, de vegetação nativa. Qual que é o desafio? Pouca gente conhece a realidade do Brasil, pouca gente conhece a realidade do interior do Brasil, muito menos da Amazônia. Quando você fala de São Paulo, eu acho que a gente consegue conhecer uma realidade do sul, sudeste, centro-oeste, mas quando você vai para a realidade do norte, entrar numa comunidade ribeirinha e ver qual é a relação dela com a floresta, como que ele consegue interagir naquela região. Quando você vai numa unidade de conservação onde você tem uma reserva extrativista, onde as pessoas colhem lá castanha e daquilo fazem seu sustento, de uma agricultura de baixa produtividade. Eu acho que essa realidade pouca gente conhece. E o que se veicula demais é tudo que tem de errado e acontece de errado. E isso é um número muito baixo perto da atividade da agricultura e perto da atividade da pecuária.
Eu acho que, como hoje nós vivemos uma super reação de coisas pontuais, quando você pega e extrapola como se todo o Brasil estivesse queimando, como se todo o Brasil estivesse sendo desmatado. E isso não é uma realidade. A maioria dos produtores rurais e dos pecuaristas trabalham na legalidade e trabalham dentro da lei, cumprindo as leis ambientais, cumprindo as leis trabalhistas. O que nós temos que fazer é linkar a atividade de conservar a floresta com a agricultura. O programa Floresta Mais, a gente está num trabalho de como que eu consigo mostrar para o produtor que ele é um prestador de serviço ambiental, que é o serviço de proteger e conservar a floresta. Essa é a atividade. E até hoje o governo fez uma política de valorizar quanto vale a floresta. Nós mudamos essa política para valorizar quanto vale cuidar de floresta. O desafio é atrelar uma coisa a outra. Como eu atrelo que 1 quilo de carne produzido na Amazônia presta serviços ambientais, aquele produtor cuida de floresta numa quantidade muito maior que em outros territórios, infinitamente maior que em outros países. Então, como que a gente vai conseguir atrelar a atividade de produzir soja e cuidar de floresta? Porque o produtor já faz isso. Como você comentou, são 193 milhões de hectares de remanescentes de vegetação nativa em propriedades rurais. Esse é um número de metade da União Europeia, praticamente. É um volume de prestação de serviço feito por produtores rurais que tem que ser reconhecido. Como reconhecer? Como criar essa ligação entre uma coisa e outra? A gente, no programa Floresta Mais, está tentando atrelar isso à atividade de produzir. Como que eu vou atrelar esse reconhecimento? Como que um banco pode reconhecer que o produtor está cuidando de floresta? Como que um fornecedor do agro pode reconhecer que aquele produtor está cuidando de floresta? E como um comprador também pode reconhecer. O programa visa monitorar a vegetação nativa para reconhecer e remunerar, não só para punir. A ideia é que, através do reconhecimento da remuneração, isso vai se alastrar e mudar a opinião do mundo em relação aos produtos. Nós estamos desenhando esse programa e devemos soltar uma plataforma digital onde você vai atrelar uma coisa a outra. A minha produção vai estar atrelada à conservação, e aí um consumidor ou um fornecedor da cadeia do agro poderia reconhecer e remunerar aquele produtor pela atividade de proteger e conservar a floresta. Lindo. Eu fico perguntando o seguinte: quando é que a gente efetivamente vai, vamos dizer assim, começar a mostrar os resultados disso? Porque começa a ter até uma pressão, e eu já começo a perceber isso, uma pressão entre os próprios agricultores, muitos insatisfeitos, porque acaba, vamos dizer, todo mundo, a maior parte dos preserva, está dentro da lei, e acaba um pouquinho de gente que está, eventualmente, fora da lei, ilegal, acaba prejudicando a imagem do conjunto do resto todo. Como que a gente pode resolver isso? E você também citou a questão de controle, comando e controle. Passa-se a impressão, se você liga a televisão, de que o governo é conivente com os ilegais, enfim. Como é que se desfaz isso? Primeiro que o governo não é conivente com os ilegais. Eu acho que o IBAMA, o CBMIL e o próprio Conselho da Amazônia com a GLO está atuando na direção de combater a criminalidade. O índice de desmatamento, claro, não foi como o governo federal queria, que fosse um índice já mostrando uma tendência de baixa, mas na mesma direção que ele reduziu o aumento esse ano, muito provavelmente o ano que vem ele deve vir com uma tendência já de baixa, com uma direção de redução da alta, e assim a gente reverter essa lógica. E esse é um caminho. Comando e controle existe, as ações estão sendo integradas junto do Ministério da Defesa para atuação em conjunto na Amazônia. Outro importante caminho é você destravar a economia na região. Regularização fundiária, bioeconomia, ambiente de negócio. É bastante difícil empreender no território. Você não tem logística nenhuma para empreender no território e isso dificulta a legalidade. E eu acho que esse é um desafio, fazer com que a gente gere um bom ambiente de negócio numa região ainda com um grau de conservação bastante alto. Você tem que lembrar que a Amazônia,
O bioma tem 83% do seu território preservado. O estado do Amazonas tem 96% do seu território preservado. Então, esse volume de território preservado tem que ser reconhecido e remunerado. Essa é a única forma de você criar uma nova economia verde, baseado em conservação, baseado numa atividade de guarda-parque, de brigadista. Como nós vamos criar essa nova atividade de guarda-parque e brigadista? Esse era um desafio. Nós, do Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBGE, a semana passada, conseguimos criar uma subclasse, dentro de uma subclasse na classificação de atividade econômica junto ao IBGE, foi colocada a descrição de uma atividade de conservação de vegetação nativa. Pela primeira vez, você vai poder emitir uma nota fiscal por conservar a floresta. Hoje, alguns pequenos programas que remuneram o produtor por cuidar de floresta, ele não poderia emitir a nota fiscal. Então, esse é uma das ações do governo federal na direção de formalizar a atividade de conservar a floresta. Se essa atividade for formal, você vai conseguir ser remunerado por ela. Esse é o nosso desafio e esse eu acho que é uma forma de você linkar essa conservação a uma atividade econômica e o mundo começar a reconhecer essa atividade econômica. Eu falei aqui esses dias com o embaixador Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil, e ele falava assim que o saldo, quando vai se olhar para as coisas que são feitas no Brasil no quesito de preservação, existe um mundaréu de coisas sendo feitas, são muitas ações, mas parece que nós temos uma dificuldade enorme de, vamos dizer assim, consolidar todas elas e fazer e mostrar isso para o mundo. Eu queria saber em que medida que o governo e o Ministério do Meio Ambiente podem atuar no sentido de fazer as coisas, vamos dizer, andarem. Vamos falar, só para citar um exemplo, a gente fala do Código Florestal, que é uma conquista enorme e tal, mas uma década que nós falamos do Código Florestal e parece que ele não sai, ele não consegue ser implementado. Enfim, o que a gente pode fazer nisso para a gente não ficar com esse gosto amargo na boca de ter feito toda a lição de casa e o nosso cliente lá fora não entender? Então, nessa direção, nós estamos desenvolvendo uma plataforma digital de serviços ambientais para atrelar todo o território preservado numa plataforma única. Então, você vai ter as boas atividades do café, da laranja, da fruta, do melão, da pecuária, da soja, dos produtores de arroz, dos produtores de algodão. A ideia, e eu tenho feito reunião frequente para a gente começar a pegar os bons exemplos, para quando a plataforma estiver no ar, que deve ser no primeiro semestre do ano que vem, a gente puxar para dentro dessa plataforma os que estão na frente dessa atividade de conservar. E, dessa forma, utilizar a plataforma para divulgar os serviços ambientais prestados, o volume de território protegido, atrelado à produção. E, em seguida, multiplicar esses casos. Quando você enxergar que numa região que nem a gente estava comentando, na região de Garça, que é onde eu fui cafeicultora lá por 10 anos, você pegar aquele território, quanto tem de vegetação nativa protegida por produtores de café, quanto tem de água, nascentes, animais. Então, você tem um inventário daquilo tudo que é protegido no território e tentar soltar daquela região, por exemplo, de uma micro-região, um relatório de atividade de conservar a floresta. Eu posso atrelar ela ao café ou posso atrelar ela à região. Então, a ideia, dentro dessa plataforma de divulgação, é fazer com que os bons projetos aconteçam. Eles já acontecem, mas não são bem divulgados. Então, você vai ter uma plataforma do governo federal para divulgar a atividade de preservar e conservar a floresta, junto com a atividade de produzir. Então, se a gente fizer os dois acontecerem ao mesmo tempo, a gente vai, com certeza, mostrar com fatos e dados a realidade que acontece no Brasil em relação à vegetação nativa. Lembrando que nós temos aqui, sim, um volume de território preservado bastante significativo, são 560 milhões de hectares, acho que 66% do território, de floresta nativa. A União Europeia tem menos de 1% de floresta nativa preservada. Uhum. Eu separo floresta plantada de nativa, porque a floresta plantada um dia vai virar energia. A floresta nativa vai ter uma característica de preservação e conservação de biodiversidade bastante relevante, e eu acho que o Brasil, aí um exemplo para o mundo nesse quesito, mas que nós temos que fazer é isso, divulgar essa atividade. Essa plataforma vem nessa direção, divulgar esse volume de atividade feito
pelo Brasil para conservar o seu território. Maravilha. Ô, Juca, infelizmente nosso tempo está se esgotando, na verdade já até acabou, mas eu estou dando aqui a conversa está boa. Eu estava olhando aqui no seu descritivo aqui de secretário, você participa de várias outras comissões lá no Ministério do Meio Ambiente. Eu acredito que você não está tendo tempo nem de respirar. Eu considero esses 15 minutos que você passou aqui um grande prestígio para o Fala Carlão, mas eu queria que você falasse, então, o que mais vocês estão fazendo lá, o que ficou de fora desse papo, para a gente concluir aí. Fica à vontade para tecer seus comentários finais. Obrigado, é verdade. O meu tempo está um pouco escasso. Eu junto do Conselho da Amazônia, também participo da Comissão de Preservação. São 3 comissões que atuam no Conselho, desenvolvendo a estratégia do Conselho da Amazônia. A agenda é bastante apertada, porque eu acho que o desafio é gigantesco, mas nós estamos na direção certa. Remunerar e reconhecer quem cuida de floresta é a solução para todos os biomas. Essa atividade tem que ser uma atividade que todo mundo reconhece quanto vale a preservação, mas poucos reconhecem quanto vale e quanto custa a conservação desses territórios. Eu acho que os produtores fazem esse trabalho e eu acho que a gente vem nessa direção. Nós temos uma política pública agora que traz uma alternativa à atividade. Traz uma alternativa na Amazônia, atividade legal, e traz um reconhecimento e um benefício para quem está nos territórios já consolidados. Então, o objetivo do governo e do governo federal e do Ministério, através do Ricardo Salles, é esse: é fazer com que seja reconhecida essa atividade muito bem realizada pelos produtores, principalmente pelos seus telespectadores aí, que a maioria deles faz sim essa atividade e às vezes nem lembra que faz, certo? Porque proteger a vegetação nativa, a floresta ali, ela acontece meio inerente à atividade de produzir, né? Você já está ali no território, você já protege só por estar lá. E esses produtores têm que ser reconhecidos e remunerados por isso, e com isso reverter uma lógica de que floresta em pé vale menos do que devastada. Esse é o objetivo do governo federal, é ir nessa direção. E obrigado pelo convite aí. Estou à disposição sempre que você quiser alguma novidade lá do Ministério, estamos à disposição. Maravilha, gente. Isso aí foi um grande papo. Esse papo aqui, o Joaquim Álvaro Pereira Leite, ele trouxe aqui música para os ouvidos aí de todos vocês, produtores rurais, que há muitos e muitos anos vêm preservando os seus territórios sem ganhar praticamente nada, e pior, sem ser reconhecido por isso. E agora isso vai mudar, com certeza. Ô, Juca, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado a você. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Se você tiver audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. E se você estiver acompanhando a gente nos nossos canais, nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, se ainda não se inscreveu, aperta o sininho para você saber quando vai uma entrevista dessa com o Joaquim, para você receber aí e ficar por dentro de notícia boa. E deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Fui!